Oi, gente, eu sou a Tamires, estou aqui com a Luísa, Larissa e Natália e nós vamos entrevistar a nossa convidada Janine Musi, que é professora, coreógrafa de dança oriental árabe e terapeuta holística integrativa. Janine, se apresenta. Olá, gente. Como as meninas falaram, meu nome é Janine Musi. Eu sou bailarina de dança oriental árabe desde 2006, foi quando eu comecei a fazer a dança. Desde 2011, eu comecei a dar aulas. Em 2012, tirei o meu DRT de artista aqui do estado do Espírito Santo. E estamos aí. Agora, em maio, faz 15 anos que eu me dedico ao estudo, ao desenvolvimento técnico e também terapêutico da dança do ventre. E estou aí para poder contribuir um pouquinho mais para o trabalho de vocês e para a divulgação dessa arte no nosso estado. Ok. Primeiramente, muito obrigada por estar participando, tá? A gente está muito agradecida por você estar aqui conversando com a gente hoje. Eu que agradeço o convite. Então, eu vou começar fazendo a primeira pergunta, que é com quantos anos você começou a dançar e se existe alguma idade certa para começar? Uhum. Eu comecei a dançar com 13 anos, em 2006, né? Eu tinha de 13 para 14 anos. Era bem novinha, né? Ainda na escola. Na época era a oitava série, né? Então, a respeito da questão de uma idade, depende muito de como que vai ser levada a aula, porque existe uma aula que é configurada para um público mais adulto, tanto mulheres como também homens. Hoje a gente já vê que não só hoje em dia, como há muitos anos, sempre, desde o início, os homens sempre dançaram a dança do ventre também, mas aqui no Ocidente isso é pouco divulgado, né, pouco difundido, mas sempre dançaram. Então, tanto homens quanto mulheres, existe um tipo de aula, que é o que a gente mais vê, que é específico para esse público adulto. Para ser trabalhado com crianças, com adolescentes, ela precisa ter uma abordagem diferente. Tem que ser uma abordagem mais lúdica, sabe? Uma coisa não tão técnica, não tão fechada dentro de uma técnica, para você desenvolver outras coisas que uma criança e um adolescente precisam mais naquele momento. Então, não são as mesmas necessidades, os mesmos objetivos que um adulto busca com as aulas. Então, não pode ser a mesma aula. Então, eu não costumo juntar crianças e adolescentes numa mesma turma com mulheres e homens adultos. Eu gosto de separar. Então, como eu não tenho especialização para dar aula para esse tipo de público, eu não dou. Então, no início, ainda cheguei a experimentar um pouquinho da aula para crianças, para adolescentes, né? Mas eu vi que não era o meu perfil de trabalho. Pode sim ser feito, mas como eu disse, precisa haver uma adaptação. Não pode ser a mesma aula, não pode ser o mesmo conteúdo, não pode ser conduzida da mesma forma que você conduz a aula para pessoas adultas. Então, existem professoras aqui no estado que têm essa especialização, né, de trabalhar com esse público, que não é o meu caso. Então, como eu disse, precisa realmente de uma adaptação. Eu trabalho apenas com pessoas adultas, e nas minhas turmas, a partir de 15 anos de idade, eu já consigo trabalhar junto, porque a aula é a mesma para todo mundo. Então, a partir dos 15 anos, já consegue acompanhar as minhas aulas. Antes disso, eu encaminho para outras profissionais que têm esse trabalho diferenciado. Boa noite, Jane. Então, quando você começou, o que mais te chamou a atenção e o que mais te decepcionou? Deixa eu pensar. Chamar atenção foram muitas coisas, né? O primeiro contato que eu tive com a dança não foi com aula, eu assistia apresentações, porque a minha primeira professora, ela era, a família dela também era proprietária da empresa de transporte escolar que eu ia quando eu era criança para a escola. Então, já conhecia ela há muitos anos, sabia que ela dançava já há muitos anos. Então, os primeiros contatos que eu tive foram vendo essa minha primeira professora dançar, para depois, com 13, 14 anos, começar a fazer aula. O que me chamou a atenção era o diferente, era esse trabalho, esse mostrar o feminino, a delicadeza, a essência feminina de uma forma artística, de uma forma harmônica, a beleza.
Então, para uma adolescente, você vê aquele monte de brilho, aquele corpo movimentando, e as pulseiras, e a maquiagem. Tudo aquilo, para mim, como adolescente, me encantou muito de cara, né? O primeiro contato. E aí, depois, conforme eu fui me aprofundando cada vez mais, eu fui encontrando outras centenas de coisas que me cativavam cada vez mais. Mas a primeira imagem que eu tive, essa parte estética, né, essa parte harmônica, artística, foi o que mais me chamou a atenção como uma adolescente. E decepcionar, eu não sei se eu usaria essa palavra decepcionar. Talvez desafios, né? Quando a gente vê uma dança pronta no palco, dificilmente a gente consegue imaginar todo o trabalho que existe por trás de 5 minutos de dança. Então, quando você vê um artista, seja ele de que área for, fazendo um trabalho de 5 minutos, atrás daqueles 5 minutos, às vezes tem 5 anos de preparo, de estudo, de treino, de aprofundamento, de vivência naquilo. E muitas vezes a gente acaba não tendo a dimensão do que é isso. E não só desse trabalho que é incessante, porque a dança ela é uma arte viva, e como tudo que é vivo, ela se movimenta, ela se transforma, ela se adapta, então a gente precisa acompanhar esse ritmo, a gente não pode ficar parado. Então o trabalho do artista, e principalmente do bailarino, é incessante. Não só essa questão do trabalho, mas o que eu diria de maior desafio é que você, quando está trabalhando no meio artístico, aqui eu estou abordando mais a dança como uma forma artística, você está lidando com as emoções do ser humano. Você está lidando com artistas e, consequentemente, você está lidando com egos. Então, a gente vai esbarrar, vai bater de frente com egos, com achismos, com, às vezes, um desequilíbrio emocional de alguém. E aí, dentro de um camarim, dentro de uma sala de aula, nos bastidores, a gente precisa ter um pouco de jogo de cintura para conseguir lidar, porque, como eu disse, está lidando com as emoções do artista. O artista trabalha muito essa parte emocional, né? E a gente vê muitos exemplos disso, de artistas que simplesmente se desequilibram, se perdem nesse caminho aí, nessa busca. E a gente que está ao redor, às vezes, acaba sentindo o reflexo disso, né? E não que isso seja uma coisa ruim, mas é consequência do próprio trabalho. Então, não é como um ambiente empresarial, por exemplo, né? Não desmerecendo, mas não tem uma estrutura extremamente fixa, rígida, é tudo movimento o tempo todo, as coisas mudam, as pessoas mudam. E, às vezes, lidar com essa parte justamente emocional, sensível do artista, das alunas, e é uma dança que trabalha muito com essa coisa do eu, no bom sentido, do eu, da autoestima, do auto-olhar-se. Então, você, quando começa a olhar para dentro, vai acabar também encontrando coisas, sombras que precisam ser resolvidas, né, que precisam ser harmonizadas, e não, é inevitável. Você está lidando com um ambiente artístico, você vai trombar com as sombras dos seres humanos que estão à sua volta. Então, eu não chamaria de decepcionante, mas é algo que, como eu disse, quando você olha a primeira vez e você vê o resultado do trabalho pronto num palco, você não imagina. É só na vivência diária que você começa a observar essas coisas acontecendo. Que tem em qualquer área, né? Não só na dança, a gente encontra isso em qualquer lugar. Então, eu diria que eu acho que, se eu pudesse usar a palavra decepção, frustrações, o que você encontra na dança é o que você encontra em qualquer mercado de trabalho. Uhum. Então, tem uma visão da dança do ventre, pelas pessoas assim, que é uma coisa sensual demais, por causa das roupas, por causa dos movimentos. E eu queria saber a sua opinião sobre isso. É bem complexo, né? Vou tentar ser breve, tentar resumir. A gente tem que partir do princípio que a gente está lidando, a gente tem que partir desse princípio de como que é a nossa sociedade que a gente vive e como que é a sociedade da onde essa dança surgiu. Então, nós estamos falando de uma cultura que não é ocidental, que não é brasileira, é muito parecida com a brasileira. A gente pode pegar os povos árabes, o povo egípcio, principalmente. É uma cultura que tem muita coisa em comum com o Brasil, acho que muito mais do que qualquer outra nacionalidade.
mas ainda assim não é Brasil. Então a gente tem que ter bem clara essa diferença, que a gente está lidando com a cultura de um povo oriental e também levar em consideração a estrutura social que a gente vive aqui no Ocidente, principalmente no Brasil. É um país majoritariamente judaico-cristão, então existem ainda muitos conceitos relacionados a essa coisa de profano, de sensualidade, do que pode, o que não pode, que ainda são tabus. O povo brasileiro, por mais que a gente tenha avançado, ainda é um povo muito preconceituoso, ainda se baseia muito em estereótipos, ainda rotula muito, somos muito conservadores. Graças a Deus estamos mudando isso, mas ainda somos muito. Onde você vê um corpo em movimento, automaticamente já remete a erotismo, a hipersexualização. Então, toda vez que eu vejo um corpo em movimento, eu sexualizo isso, e isso é bem complicado de lidar, não só com o brasileiro, o mundo inteiro, né? Então, essa questão da sensualidade, eu acho que é muito de um ponto de vista, né, do que é sensual, do que é ser sensual. A dança do ventre é uma dança sensual, a gente não pode dizer que não é. Só que aí isso ser profano, isso ser pecado, aí já vai da cabeça de quem está assistindo isso, de quem está recebendo. Por que a sensualidade não pode também ser sagrada? Por que a sensualidade também não pode ser positiva? Para alimentar a sua autoestima, melhorar os seus relacionamentos com as outras pessoas, consigo mesmo, você ter a coragem de subir num palco e expor o seu corpo em movimento, mostrando as suas emoções, ou seja, você é vista do avesso num palco. Tem que ter coragem. Então, isso, ao meu ver, é sagrado, ao meu ver, é válido, é benéfico, é extremamente necessário. E você vai, aos pouquinhos, a própria dança, essa estética da dança, ela vai rompendo, eu acho que vai ajudando a romper com esses tabus, né? Do corpo feminino exposto, do corpo feminino em movimento, como se toda vez que um corpo estivesse em movimento, se estivesse te convidando para alguma coisa e não está. Ela só está ali dançando, mostrando uma arte, uma expressão artística. E é complicado isso porque não são todas as danças que são vistas dessa forma, e a dança do ventre infelizmente. Em parte também pela forma como ela chegou aqui no Brasil, pela forma como ela começou a ser divulgada no início, que havia, sim, um apelo midiático para erotização da dança. Então, no início, ela foi divulgada de uma forma deturpada, e isso perdura até hoje, mas com muito trabalho, com muito esforço, estamos conseguindo limpar esses estereótipos, e a dança está começando a ser vista como ela é. Sensual, sim, oriental, sim, e nem por isso menos sagrada, por ser sensual, e nem por isso menos valorizada, né? Então, eu acho que essa questão de sensualidade é muito trabalhar com a nossa mente primeiro, para a gente entender o que é sensual e não já massacrar algo por ser sensual, né? Por que a gente... acho que nós precisamos nos perguntar por que a gente tem esse tabu tão grande, essa barreira tão grande de lidar com o corpo, de lidar com o sensual. Por que a gente tem essas barreiras? Isso tem muito a ver com as nossas bases estruturais sociais como um todo. Ei, Janine, boa noite. Então, na nossa pesquisa, a gente viu que as mulheres, elas usavam a dança para fortalecer o assoalho pélvico, para serem boas mães e tal. Mas hoje o significado foi modificado. A gente queria saber se tem alguma propriedade medicinal ainda. Sim, existe. Existem inúmeras, né? Eu digo inúmeras porque as que a gente conhece hoje são mais do que as que a gente conhecia ontem, e amanhã a gente ainda vai descobrir mais coisas que hoje a gente não sabia a respeito da dança. Então, é uma dança que tem, sim, um caráter extremamente curativo, extremamente poderoso nesse aspecto holístico, nesse aspecto integrativo do ser humano, e curativo mesmo. Nós podemos listar muitos benefícios relacionados ao corpo físico, mas como nós sabemos também, o ser humano é um ser integral, e essa visão holística do ser humano, ela tem ganhado mais força em todas as áreas. Então, até dentro da própria medicina alopática, a gente vê que o ser humano já está começando a ser visto de uma forma integral. Então, os benefícios que você começa a ter podem ser
do emocional, pode ser do mental, pode ser até mesmo do próprio físico, e cria uma rede de transformações, né? Você entra num um ciclo curativo. Então, nas questões físicas, a gente trabalha, sim, muito as musculaturas do assoalho pélvico, baixo ventre, os músculos profundos e superficiais do abdômen, massageamento dos órgãos internos, alívio de dores na lombar, manipulação de diafragma, caixa torácica, melhora o sistema cardiorrespiratório. Então, a gente tem um trabalho intenso do corpo inteiro, desde músculos, ossos, articulações, órgãos internos, sistemas gerais do corpo. Você trabalha com essa regulação também interna, essa homeostasia. Quando a gente fala dança do ventre, né, a gente associa logo imediatamente com essa parte pélvica e abdominal. Sim, o carro-chefe dessa dança é essa região do corpo, mas é interessante também a gente ressaltar que não é só a dança do ventre, é a dança do corpo inteiro, né? Dança do ventre como um termo ocidental. Os ocidentais, principalmente europeus e os ingleses e franceses, deram esse nome para a dança quando colonizaram o Egito, descobriram essa dança, porque era o que mais chamava atenção. Era um movimento muito rápido, muito acelerado dos quadris e do abdômen. Mas se a gente observar, o corpo inteiro é mobilizado para que esse movimento abdominal e pélvico aconteça, desde a base dos pés, joelhos, coxas, aí sobe quadris, abdômen. Precisa você trabalha com uma forte ativação na sua coluna, que você precisa manter uma postura, abrir caixa torácica, movimento de tronco superior, braços, ombros, mãos, pescoço. Então, é a dança do corpo inteiro, né? Mas essa parte abdominal realmente é muito mobilizada, é muito trabalhada, e isso traz, sim, efeitos extremamente curativos no nível físico, no nível mental, no nível emocional e até mesmo, por que não, no espiritual também. A próxima pergunta era se somente mulheres podem fazer a dança ou homens, mas você já respondeu no começo, e é isso. Isso aí. Todo mundo pode fazer. Boa noite, Janine. A próxima pergunta é: quais foram os movimentos que você teve mais dificuldade e quais que você teve mais facilidade na hora de aprender? Essa coisa das dificuldades e facilidades, quando a gente fala de técnica, é muito interessante, né? Porque eu, como aluna também como professora, porque eu passei nesses dois lugares, ora eu estou fazendo aula, ora eu estou dando aula. A gente começa a observar como que o seu corpo reflete totalmente a sua personalidade. Então, normalmente, movimentos que têm mais a ver com o que você realmente é na sua vida, você tem mais facilidade de desenvolver. E talvez aquelas áreas da sua vida, da sua personalidade que você precisa desenvolver mais, é justamente onde o seu movimento agarra. É muito curioso observar isso, porque é quase unanimidade, né? Então, eu sempre tive mais facilidade com os movimentos, ondulações, redondos, sempre tive mais facilidade com o que é mais lento e mais sustentado. E sempre tive mais dificuldade com os movimentos mais fortes, de impacto, sabe? Muito para cima, muito agitado. Eu tinha dificuldade, até hoje tenho ainda, né? É um calinho no nosso sapato que a gente vai trabalhando. Com essa coisa muito agitada, muito acelerada, muito alegre, muito rápido, muito forte. Para mim era complicado. Sempre tive mais afinidade com o que era mais calmo, mais tranquilo, mais bem desenhado. E claro que isso revela também parte da nossa personalidade como seres humanos. E de movimento específico, os tremidos, os movimentos de vibração, de reverberação de quadris. Existem vários tipos, né, de tremidos, mas sempre foram o calo do meu sapato, até que eu comecei a me dedicar a estudar especificamente eles. Bacana. E a nossa última pergunta é: o que a dança do ventre proporcionou na sua vida? Bom, na minha vida, eu digo que a dança do ventre me ensinou a ser gente, me ensinou a viver.
porque me ensinou também esse contato com mulheres, porque aqui no Ocidente a gente tem majoritariamente mulheres que fazem essa dança, né? Mesmo sabendo que homens podem, mas a gente vê muitas mulheres fazendo. Então, me proporcionou um contato muito grande desde cedo, desde os meus 13 anos, com muitas mulheres. Então, eu sempre vivi rodeada de mulheres de todos os tipos. E isso, como mulher, me ajudou a me desenvolver, a crescer e a ser a mulher que eu sou hoje. Foi graças a todas as mulheres com quem eu convivi através da dança. Esse ambiente artístico, esse ambiente criativo me ajudou muito em todas as áreas da minha vida. A coisa também da consciência corporal e principalmente do autoconhecimento. A dança do ventre é algo que diariamente me chama para o autoconhecimento, porque não dá para você desenvolver uma técnica no seu corpo se você não conhece minimamente o seu corpo, como ele funciona, né? Não dá para você deixar de se frustrar, você sempre vai se frustrar com a dança se você não tiver a compreensão de que o seu corpo cada dia está diferente e que não necessariamente o movimento vai sair todos os dias igual, não necessariamente você vai estar todos os dias igual. Então a dança do ventre me trouxe autoconhecimento, me trouxe esse convívio com as mulheres que me ajudou a eu ser a mulher que eu sou hoje, estou me tornando dia a dia, me trouxe consciência corporal, e essa coisa também da autoestima mesmo, de você olhar para dentro, para suas sombras, para sua luz e harmonizar, equilibrar tudo isso, entender que nós somos um ser muito complexo, mas que aos pouquinhos a gente vai equilibrando esses polos aí, né? Levando luz para onde precisa, levando luz para onde tem sombras e valorizando os nossos potenciais, o que a gente tem de mais bonito, porque a dança também trabalha isso, né? Ela não é uma estrutura fixa, quadrada, você pode, dentro da sua personalidade, levar para onde você tem mais afinidade, né? Então, se vocês forem assistir bailarinas dançando, nenhuma dança igual à outra. Cada uma, dentro da dança, consegue explorar o que tem de melhor, valorizar o que tem de mais bonito e é isso, é muito autoconhecimento, centramento, olhar para dentro, consciência corporal, e isso ajuda em todas as áreas da nossa vida, porque quando eu me olho, eu consigo lidar com o outro de uma forma mais equilibrada também. Obrigada, Janine, pela entrevista. Nosso grupo é composto por Larissa Gabriela, Luísa Teixeira, Natália Scauser, Tamiris Falcão. Essa foi a entrevista com a Janine. Lembrando que na descrição do vídeo tem um jornal que tem falando sobre a história da dança, os movimentos, os encontros que existem aqui no Brasil e também essa entrevista. Obrigada.